Graças a Deus, irmãos, papais, senhor, bem, irmãos, a matéria de hoje é a história da igreja, verdade, complemento pedagógico, bastar da teologia e também com missões cristianas. Bem, nós temos aqui uma matéria importante, quando nós falamos sobre a história da igreja. O que é a igreja? Nós temos o termo grego, eclesia, né, ou eclésia, o que chamamos de eclésia, no grego moderno, eclesia, na variação. Agora nós temos o quê? A palavra igreja significa, bem, do hebraico nós temos carral, um povo santo que atende o chamado e é recrutado. A palavra povo santo já diz, se não tiver santidade não é igreja. Então nós temos aqui que atende o chamado e é recrutado. Então aí está a matéria. Se eu não atender o chamado, eu vou ser conhecido como associação, como clube, como gangue, como multidão, como alguma coisa parecida com isso, mas nunca vou ser conhecido como igreja, como religião. Então nós temos um perigo muito grande entre o que é ser igreja e o que é ser ajuntamento, o que é ser igreja e o que é ser multidão, o que é ser igreja e ser um bando, uma gangue ou uma religião. Bem, aí que é complicado. O debate dessa hora vai ser em cima desse assunto. Nós vamos estar trabalhando aqui com a questão da história da igreja no contexto. Bem, quando nós falamos sobre a história da igreja, tem muita gente que acha que a história é do movimento religioso através do século. Não é bem isso que tem que ser o alvo do estudante. Quando nós falamos de história da igreja, nós temos que ver a igreja castiçal de ouro, nós temos que ver a igreja trigo, a igreja nos seus patamares maiores, a igreja que o nome de Jesus é a autoridade, que a palavra é a autoridade máxima. Bem, 4 maneiras de discernir a igreja. A melhor maneira de discernir a igreja é olhando em 4 formas, em 4 elementos. Bem, o primeiro elemento é sonos e tipos da igreja. Bem, por que o povo de Deus ele é conhecido como, o próprio Jesus falou, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual põe toda espécie de peixe. Junto todo o centro da praia, os peixes bons colocam no cesto, os peixes ruins jogam fora. Bem, peixes bons é um símbolo da igreja. Nós temos outros símbolos diferentes. O que é isso? Somos e tipos da igreja. A igreja primitiva, a melhor maneira de estudar a igreja não é através das placas denominacionais. Inclusive, as placas denominacionais é a pior maneira de estudar sobre o que é a igreja. As placas denominacionais normalmente podem atrapalhar de uma maneira muito grande. Então, a igreja primitiva é a melhor maneira de você estudar o que é a igreja. O que é a igreja? Igreja primitiva. Então, a placa denominacional atual não é a melhor maneira de estudar a igreja. Ou eu vou conhecer a igreja tal, lá uma bênção, na igreja não sei o que. Não. Isso não é a melhor maneira de estudar a igreja. A melhor maneira de estudar a igreja é estudar sobre a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, livros dessas cartas paulinas que tem a ver com a igreja. Bem, nós temos também a igreja de Corinto. Por que a igreja de Corinto? Porque quando nós estudamos as igrejas do Novo Testamento, nós vamos ver o apóstolo Paulo simplesmente gastando muito tempo, gastando muitas páginas para escrever para a igreja de Corinto. Então, o maior compêndio de informações teológicas e bíblicas sobre a igreja, pelo menos no contexto do apóstolo Paulo, é a igreja de Corinto. Nós temos a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta do Paulo aos Coríntios. Então, nós temos um volume grande de informações. Então, dentro das igrejas paulinas, a melhor maneira de estudar a igreja é a igreja de Corinto. E nós temos as 7 igrejas no Apocalipse. Eu nem digo do Apocalipse, que estão registradas no Apocalipse, e nós vamos ver todos esses 7 momentos nesse contexto aqui. Então vamos lá, vamos ver aqui, então está aqui, sombras e tipos da igreja. O que é sombras e tipos da igreja? Então, nós vamos ver. Por exemplo, nós temos aqui um oleiro colocando a mão no barro. O oleiro colocando a mão no barro. E aí nós temos um recurso fantástico. Por exemplo, no tempo antigo havia um vale chamado Vale do Cedron, e aquele vale tinha o melhor barro de Israel. Bem, o problema é que pegaram aquele vale e encheram ele de lixo, e virou o lixão de Israel. Quando ia chegando até em cima,
os judeus tiveram uma ideia: nós vamos construir fornalhas nesse vale e vamos pegar o lixo e queimar todo ele. Então ficou um vale cheio de fogo, de fumaça, aquele cheiro de lixo queimado, virou até um símbolo do inferno. Por isso que eles chamaram futuramente, depois chamaram de Vale de Hinnom e de Tofete. Por quê? Porque estava agora misturado barro bom, misturado com lixo e misturado com cinza. Então nós temos aqui o que o oleiro de repente vai para lá e ele pega, na verdade os oleiros compraram o terreno em volta daquele vale, foram até aquele barro, pegaram barro misturado com lixo, misturado com cinza e simplesmente trouxeram para o valia e começaram a peneirar, chacoalha daqui, balança de lá, e até tirando toda a impureza. Depois trocava a peneira, uma peneira mais fina, e ia purificando, jogando fora o que prestava e segurando o barro. Bom, bem, o lixo até dava para tirar da peneira uma grande parte dele, mas a cinza normalmente não dava. Então o que aconteceu? O oleiro simplesmente pegou recipientes grandes, colocou aquele barro misturado com um pouco de cinza, um pouco de lixo, e começou a jogar muita água, e encheu d'água, e contratou pessoas para pisar. Na medida que as pessoas iam pisando, mas tinha que ser muita água. Bem, a simbologia da água é conhecida. Quando nós chegamos em Efésios 5, nós temos um texto dizendo: purificando com a lavagem d'água pela palavra. De 25 a 27, nós temos um termo para explicar sobre a água, purificando com a lavagem d'água pela palavra. Então tem que ter muita água. Então toda vez que a igreja quer trabalhar e fazer vasos, a partir de pouco ensinamento bíblico, nós temos uma olaria decadente, nós temos uma olaria perigosa. Por isso que tem que ser dado mais tempo à palavra, mais tempo ao estudo e mais prioridade para a palavra, porque quem consegue tirar a cinza do barro e o lixo do barro é a palavra. Bem, mas aí tem que ser pisada. Então o oleiro contratava pessoas que estavam passando, pessoas que estavam ociosas para pisar o barro. E aí nós temos um contexto. Na medida que ia pisando o barro, ele olhando, está tudo bem, tá? Na medida que ia pisando o barro, ele ia trabalhando. Agora, de repente, ele continua pisando, pisa. Aí algumas pessoas falam assim: meu irmão, estou sendo pisado, estou até com raiva de fulano, com raiva de Bertano. É um erro. Na verdade, nós estamos na mão do oleiro. Se Deus permitiu alguém me pisar, é porque o oleiro descobriu que eu preciso ser pisado. Porque a água só consegue impermear, só consegue chegar, adentrar quando tem pisada no barro. Isso aqui é importante. Agora veja bem, depois que ele purificou tudo, a hora que ele fala para mim: chega, acabou, né? Então eu não posso ter raiva. Paulo falou assim, que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, sim, contra os principais, contra a tempestade, mas o marido. Então eu tenho que entender que eu não posso botar nunca na conta da pessoa. No segundo momento, nós temos o que? O oleiro dizendo chega, e ele centraliza. Ele pega, ele centraliza, ele pega aquele barro trabalhado e ele coloca dentro de uma roda. A roda do oleiro está em Jeremias 18, 3. O texto diz que estava falando feita a sua obra nas rodas, sobre as rodas. Então ele pega aquele barro, joga sobre as rodas, o oleiro, e ele tem que dar tapinha para centralizar. Ficou muito para cima, tapa para baixo. Ficou muito para baixo, tapa para cima. Ficou muito para um lado, tapa. Muito tapa. Então tem gente que está achando que já acabou o processo, não, está dando só tapinha para ver se centraliza ainda na roda, que é o ser da vontade de Deus. Agora, depois que ele centralizou, ele gira aquela roda. Aí está aqui, ó. Ele gira e nós temos o quê? Uma mão por dentro e uma mão por fora. Isaías já disse: nós somos obra nas mãos, botando plural, nas mãos. Por quê? Porque ele coloca uma mão por dentro e outra por fora e gira a roda. Tem gente que diz que Deus só quer por fora, está errado. Tem gente que diz que Deus só quer por dentro, também está errado. O oleiro trabalha por dentro e por fora, obra nas mãos do oleiro. Agora é claro que nós temos um elemento aqui, em Romanos 9, versículo 22 e 23, nós temos aqui, ó: e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Então nós temos aqui uns vasos chamados vasos da ira. Bem, então deu a conhecer o seu poder, quer dizer, usou, suportando com muita paciência, mas usando. Mas no final tem o vaso da ira, preparado para a perdição. Então, e para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericordiosa,
ou vaso da misericórdia, para a glória, já antes preparou. Então nós temos o quê? Ele usou vasos da ira e vasos da misericórdia. Vasos da misericórdia, céu; vasos da ira, perdição. Então o que nós temos aqui? Nós temos um contexto que explica sobre essa história do vaso na mão do oleiro. Então a mensagem é o seguinte: aquele que confessa em Deus alcança a misericórdia, e a ira de Deus vem sobre os filhos de desobediência. Então nós temos aqui dois termos. Se eu continuo em desobediência, Deus até me usa, com muita paciência me suporta, mas Ele usa, porém Ele joga longe da perdição. Agora, se eu confesso e deixo vida limpa, vida nova, retornada, eu sou chamado vaso da misericórdia. Bem, Deus vai conhecer a sua, vai fazer conhecer a glória e vai me levar para a glória, vai me levar para o céu. Então, ser usado significa ser salvo, com base em Romanos 9, versículo 22 e versículo 23. Nós temos aqui dois contextos que é importante. Bem, uma das outras simbologias que aparece na igreja é a igreja é o exército de Deus e nós somos soldados de Cristo. Agora veja bem, não é qualquer soldado, a Bíblia diz que é aquele soldado que se embaraça, que não se embaraça com essa vida para agradar aquele que alistou para a guerra. O que nós temos aqui? O texto diz: fortalecer o Senhor na força do seu poder, revestido de toda. Não pode ser uma parte da armadura só, tem que ser revestido de toda a armadura de Deus. Tem um vídeo aula que nós lançamos chamado Guerra Espiritual, vai aparecer no vídeo. É muito interessante, que fala sobre todo esse contexto da guerra espiritual, sobre o exército espiritual, e tem uma matéria especial sobre a armadura de Deus, pedaço a pedaço. Bem, agora Paulo vai explicar aquele que, olha o texto, sofre coisas aflições como um bom soldado de Cristo, né? 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita se embaraça com essa vida a fim de agradar aquele que estou para a guerra. E alguém também, se alguém que milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então nós temos um perigo. Tem muita gente até militando, mas não é legitimamente. O que vai acontecer? Vai perder a guerra? Não, vai até vencer a guerra, só não vai ser coroado. E a coroa é no céu, então vai perder o céu. Tem muita gente que está tudo dando certo, mas não é legítimo. Nós estamos vendo a época de legitimidade, e isso é um perigo muito grande. Então, que Deus nos ajude a ser um soldado de Cristo e bons soldados de Cristo. Então nós temos todo um contexto. Bem, na liturgia do soldado, nós temos uma matéria falando sobre os soldados. Por exemplo, Davi ele tinha um contexto muito grande. O contexto de Davi era o quê? 600 valentes, mas valentes de Davi. 600 valentes. Ele tinha uma lista especial de 30 dos seus melhores valentes e 3 dos mais novos valentes. Parece que era muita gente, mas aí que está. Quando você pega o censo de Moisés, eram 600 mil homens de 20 anos para cima na lista dos soldados. Então, de 600 mil, Davi tinha 600 valentes, mas valente Davi. E desses 600, tinha 30 que são os principais, e 3 chamados os mais novos. Nós temos 2 materiais aqui que vão falar sobre a caverna do Lão, os valentes Davi, que é o material do armamento missionário, e nós temos aqui a doutrina de missão, o DVD do explicando texto por texto a questão dos valentes, a questão desse pessoal que vai. O que eu tenho que ser, o que eu tenho que ter para ser valente? É uma pergunta séria. A coisa é tão séria que quando Salomão queria fazer suas jornadas, ele falou: olha, eu quero 60 valentes, os valentes de Israel, todos armados de espadas, descem na guerra, cada um com uma espada cinta, por causa dos pavores noturnos. É um livro que eu lancei chamado Leiteiro de Salomão. Então nós temos aqui uma matéria sobre os valentes. O que eu tenho que ter para ser soldado de Cristo? Bem, nas simbologias da Bíblia, nós temos também o que? Nós temos a águia. A figura da águia é uma figura fantástica no contexto da Bíblia Sagrada. A águia ela consegue ver de longe, a águia ela não é facilmente presa, ela não é presa fácil, ela é facilmente pega pelo passarinheiro, ela voa alto. Enquanto tem um grupo de aves que voam baixo, outros voam médio, a águia não voa alto. Então, quando a ave voa baixo, ela é presa fácil. Quando ela voa médio, com a rede pega ela. Eles ficam escondidos numa moita e quando a ave está voando baixo, eles jogam a rede, pela rede pega. Agora, uma ave que voa alto, ninguém pega. Então, nós temos aqui um contexto da águia. Agora, veja bem, a águia ela consegue voar reto e ela consegue enxergar bem, a visão dela é fantástica.
as garras dela é boa, e uma águia consegue pegar uma serpente e vencer a serpente. Ela dá um pouso na serpente, pega, e o impulso dela é tão grande que ela quebra toda a articulação da serpente antes que a serpente dê o bote. Então ela tem velocidade, ela tem uma pegada muito grande. Bem, as pesquisas que falam sobre a águia falam que nós temos um contexto muito forte para a igreja na mensagem da águia. Agora veja bem, a águia é um símbolo de força, é um símbolo de majestade. O ninho da águia é nos lugares mais altos e o homem natural não consegue pegar uma águia, o natural não consegue. Por quê? Porque a águia, o ninho dela é protegido, é muito alto, então tem uma proteção muito grande no ninho, e essa é a mensagem espiritual. Nós temos pelo menos 80 segredos escondidos na águia, que é um outro dia não está falando. O texto está em Isaías 40, diz assim, Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Subirão com asas como águias, é um símbolo da igreja, um arrebatamento da igreja. Ela vai ter as características de uma águia. Tem pessoas que todo dia na caverna, todo dia está fraco, todo dia está desanimado, e falam, irmão, eu estou igual a águia, eu estou na caverna. É um perigo muito grande, porque a águia ela vai para a caverna com 25, 26, 27 anos. Ela vai para a caverna, passa os tempos de renovação e caverna nunca mais. Agora tem um pessoal, não, estou na caverna. Eu não encontro no outro ano, estou na caverna. Você encontra depois de 3 anos, estou na caverna. 10 anos depois, irmão, estou na caverna. Então já não é águia, já é cadáver. Cadáver que mora na caverna. No tempo antigo eles não tinham a sepultura que nós temos hoje. Normalmente era colocado na caverna. Você vê que quando Elias estava em desobediência, fugiu de Jezabel e todo o contexto, ele foi parar na caverna, Deus fala para ele, Elias, o que faz aí, Elias? Repreendendo Elias, né? E vocês vão ver que um contexto muito grande, e ele com medo de Jezabel, mas a ordem de Deus era destruir o culto a Baal. Então ele estava desobediência naquele contexto. Bem, nós temos um símbolo da igreja como aqui, nós temos aqui os chamados, o povo que vence o deserto. Nós temos algumas pessoas que venceram o deserto. Por exemplo, Jesus venceu o deserto, João Batista venceu o deserto, Davi venceu o deserto, Caleb venceu o deserto, Josué venceu o deserto. Aquele Agar, não por causa de Agar, por causa do menino, estava no deserto, chorou Agar, chorou o menino. Deus ouviu a voz do menino. Os pequeninos Deus ouve. Para vencer o deserto tem que ser pequenino. E nós temos aí um contexto da igreja, ela vence o deserto. Cantar de Salomão diz assim, quem é esta? Cantar de Salomão 3,6. Quem é esta? Refere-se à igreja. Quem é esta que sobe do deserto? Agora, sobe do deserto, sobe. Então o crente que não aguenta o deserto, não quer estar no deserto, odeia o deserto, não vai subir. Como colunas de fumaça, tem uma coluna perfumada de mirra, exalando um bom cheiro de adoração, isso aqui é adoração, incenso, oração e toda sorte de pós aromático mercador que aponta para o fruto do Espírito. Né? Então não é qualquer um que sobe do deserto. Nós temos o contexto dos discípulos. Né? A palavra diz que era uma multidão, tinha gente que seguia, tinha gente que era curiosa, nós temos curiosos na história de Jesus, nós temos transeuntes na história de Jesus, mas nós temos um grupo especial chamado os discípulos. Né? Os discípulos ficaram com a história do Mestre, marcaram a história do Mestre, ficaram registrados. É muito fácil ser multidão, é muito fácil ser. A Bíblia diz que tinha multidões. A Bíblia diz que tinha gente que seguia Jesus para ver se achava defeitos. Os fariseus iam para tentar, para ver se pegava alguma coisa. Bem, outros iam pela curiosidade, mas os discípulos não, serviam, seguiam. A palavra discípulo, bem, simplificando o máximo dos originais, é aquele que segue ideais e doutrinas. Seguir o ideal de Cristo é fácil, amor, paz, é fácil. Agora, as doutrinas são os detalhes. Os detalhes é que dá trabalho. Eu segui Jesus como ideal é fácil. Agora, com doutrinas, com detalhes, é muito difícil. Os discípulos são aqueles que seguem detalhes. O discípulo famoso que ficou marcado foi João. Famoso porque ele ficou conhecido como discípulo amado.
discípulo amado. Bem, interessante que ele procurou Deus da religião, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei, ele não encontrou. Não encontrou. Aí ele procurou Deus, sabe aonde? Foi procurando Deus para lá e para cá e não conseguiu. Aí alguém falou: olha, tem um pregador no deserto, quem? João Batista. Mas ele deve ser da genealogia, não é genealogia, sim, Lucas 1 diz que a família dele era sacerdote, o pai sacerdote, a mãe da família, da Cajarão, a Isabel, Então nós vamos ouvir a mensagem, já que é legítimo, vamos ouvir a mensagem. Chegou lá, né? Ele ficou conhecido como discípulo de João Batista. João, nós conhecemos como João Evangelista, virou discípulo de João Batista. Só que João Batista pregava alguém que vinha após ele. Aí vem Jesus e diz: é o Cordeiro. Então João foi discípulo de Jesus. Mas ele não ficou qualquer discípulo, ele estudava os detalhes. Você vê que quando você estuda o Evangelho de João, nós temos detalhes, a mensagem de Jesus. Então João queria saber os detalhes, o que Jesus falava, quais eram as prioridades, quais eram os fundamentos, quais eram os pilares da mensagem de Cristo. Então João foi conhecido como discípulo amado. Você viu que a multidão dispersou na hora da cruz, os 70 pregadores sumiram, os 12 discípulos dispersaram, mas a Bíblia diz não, que João ficou. Quando Jesus está na cruz, ele olha para baixo. Discípulos reclamando, mulheres, aí teu filho. João ficou conhecido como discípulo amado. O que ele ganhou com isso? Ele teve as revelações do Apocalipse. Ele viu no meio de 7 castiçados semelhante ao filho do homem, esse de vestes alares, cabeça branca, cabelos brancos, olhos como chama de fogo, voz como de muitas águas, cinturão de ouro à cintura. E o interessante é que quando ele olhou para os pés, era com um latão reluzente, com os pés sendo refinados numa fornalha de fogo. Ele estava numa ilha de bestas e feras, tinha felinos, ali tinha leopardo, onça, pantera, tigre, guepardo, tinha de tudo que era felino. Mas se você perguntar a João: o que você viu lá em Paco? Você viu a onça? Você viu a pantera? Você viu o leopardo? Não, viu o leão da tribo de Judá. Ele viu a manifestação de Jesus como o leão da tribo de Judá. Então vamos lá, discípulos. Olha que interessante. Vendo a multidão, subiu ao monte. Assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Você vê que quem se aproximou foi os discípulos. A multidão seguia de longe. É triste quando alguém segue a Jesus de longe. Quem segue a Jesus de longe normalmente peca, normalmente abandona Cristo. Você vê que na hora da crucificação, Pedro seguia de longe naquele momento. Na medida que ele foi se afastando, ele foi tomando distância. Aí perguntaram: tu é um deles? Não. Tu se veste como ele? Não. Tu fala como ele? Não. Aí o galo cantou, quer dizer, quem vai se afastando, vai seguir de longe, o galo vai cantando mesmo, e a comissão tem que fazer chorar amargamente e se retirar. Foi forte o negócio. Então nós temos aqui, bem, uma matéria que eu passei semana retrasada, material de Pentateuco, eu falei sobre os animais, feras no deserto. A Bíblia diz que Jesus esteve entre as feras do deserto. E interessante, o que nós temos aqui? Nós temos animais terríveis. Nós temos aqui registrado chacais, as hienas, os bodes, as avestruzes, os abutres, serpentes e outros animais, escorpiões. Agora nós temos um animal que é conhecido como o camelo. O camelo, ele consegue vencer o deserto, ele consegue vencer tempestades de areia e ele consegue vencer grandes dificuldades como falta de água, falta de comida e outras coisas mais. Bem, no texto sagrado de Gênesis, nós temos um símbolo da igreja, na Rebeca. Rebeca é um símbolo da igreja. Ela vai ao Isaac, que é símbolo de Cristo, mas a estrutura que ela vai até o Isaac, a estrutura de um camelo. Olha o texto de Gênesis 24, 61. E Rebeca se levantou com as suas bolsas e subiram sobre os camelos e seguiram o homem, tornou-se aquele servo, a Rebeca, e partiu. Quer dizer, ela vai encontrar o Isaac. Sobre o que? Os camelos, a estrutura de um camelo. Quem aprender esse segredo, aprende como é que é o segredo da estrutura do camelo para chegar até o céu de glória. Está registrado esse material aqui no Pentateuco, material interessante. Bem, nós temos também a igreja, somos tipos aqui, nós temos um texto de Jesus falando sobre adoradores. Bem, ser um adorador de Cristo é uma coisa, ser verdadeiro adorador é outra. Você vê que Jesus, quando chega em Jerusalém segunda-feira, o povo está gritando hosana. Jesus passa direto. Por que Jesus passou direto? Porque Jesus sabia que aquela mesma boca que estava gritando hosana ia gritar solta Barrabás, ia gritar crucifica. Então não está o problema. Mas você vê que ele vai até o templo e lá ele pega o chicote e expulsa,
quem está vendendo e quem está comprando. E diz o texto que os pequeninos, as crianças, começaram a adorar ele, dizendo a mesma coisa: Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Os fariseus mandaram parar e Jesus reconheceu aquele cântico. Nunca leste da boca das pequeninas, das criancinhas, Deus suscita o perfeito louvor. Então, o que acontece? A adoração que Jesus reconhece são os pequeninos. Então, nós aqui, procura-se o quê? Adoradores. Mas não é qualquer adorador, é adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ou em espírito e adoram em espírito. E aquela adoração é uma verdade do meu dia, uma verdade da minha semana, uma verdade da minha vida. Aí sim, mas qual é a recompensa? Vida eterna. O Deus está aqui, mas a hora vem, e agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque os pais procuram a tais que assim adoram. Veja que tem que adorar em espírito, tem que ser uma verdade da minha vida. Essa adoração não pode ser um engano, não pode ser um erro. Então nós temos aqui a igreja como símbolo dos adoradores. Bem, nós somos um povo que está aos pés de Cristo. Na verdade, nós temos todo um segredo da Bíblia Sagrada sobre pessoas que foram aos pés de Cristo. Você vê que quando João viu o Senhor lá no Apocalipse, ele disse que caiu aos seus pés. Então, os pés de Cristo é um lugar fantástico, é um lugar de vitória, é um lugar que tem um peso muito grande. Aquele endemoniado de Gadara, quando ele foi liberto, ele foi aos pés de Cristo. Quando Jesus viu que ele estava aos seus pés, ele liberto, ele falou: vai para os seus e conta com grandes maravilhas. Ele paquetou 10 cidades. A palavra Decapo significa 10 cidades. Maravilhou 10 cidades para o Senhor. Quem sai dos pés de Cristo pode fazer evangelismo e missões. Então nós temos aqui, os discípulos traziam o quê? Olha, os discípulos aprenderam o segredo. Os discípulos traziam todos os enfermos e colocavam aos pés de Cristo. Sabe o que acontecia? Veja, Mateus 15:30. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, muitos, aleijados e muitos outros, e puseram aos pés de Jesus e ele os sarou, quer dizer, colocaram na serra, aos pés de Cristo. Bem, as mulheres foram as anunciadoras da vitória de Jesus contra a morte. No entanto, a postura destas era, e indo elas dar novas aos seus discípulos, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram o quê? Os seus pés. Elas foram direto aos pés, como se fosse um automático, e o adoraram. Então, quem adora nos pés é diferente. Tem muita gente que adora com a mão. O que ele vai me dar? O que ele vai me oferecer? Mas quem adora com os pés é diferente, adora o Senhor com os seus pés. E nós, no segundo momento, nós estamos aqui. Há uma mulher que entrou para a história por ir aos pés de Cristo. Lucas 7:38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com as lágrimas. Jesus declara que aquela muito amou perdoou os seus pecados. Então nós temos o símbolo da igreja, o povo que está aos pés de Cristo. Então vocês estão vendo aqui que ser igreja não é fácil, ser igreja dá trabalho. Nós temos animais que são símbolos da igreja, animais famosos na Bíblia como símbolos da igreja. Nós temos aqui, por exemplo, um animal que é um símbolo da igreja, em Provérbios 6:6, aqui vai ter uma formiga ao preguiçoso. Olha para os seus caminhos, quer dizer, os caminhos da formiga, e você sabe. Se você for ver o que a formiga faz, você vai ter um susto. A trajetória dela é interessante. Normalmente, a formiga que vai na frente, ela dita o caminho. Então as outras só fazem o quê? Elas não inventam o caminho, elas vão atrás. Nós não temos que inventar nada, nós temos que só fazer o que Jesus fez, só seguir o caminho do nosso mestre. Mas nada, não temos que inventar nada. A formiga consegue carregar muitas vezes o seu peso, né? E ela consegue juntar. O interessante é o seguinte: se você for olhar como é que funciona a formiga, tem um buraquinho aqui no chão, mas ela faz um zigue-zague aqui, Por quê? Porque pode vir tempestade e começar a querer alagar, não alaga tudo. Pode vir tamanduá com a língua grande dele, com a língua não mata a formiga, porque elas costumam ficar, o tesouro dela cá embaixo. Então elas vão profundo. Então, guardando profundo as coisas. Uma geração muito superficial, né? Sem profundidade. E aí nós temos esse contexto aí, Jesus falando sobre a semente que caiu à beira do caminho, outra nos pedregais e outra no meio dos espinhos. Você vê que os pedregais até cresceu, mas não tinha raiz profunda e perdeu a força. Tem muita gente que até começa a ter, não tem raiz profunda, aí perde a força e perece, né? Aí dá a mensagem, vai ter uma formiga, ó preguiçoso, olha os seus caminhos e ser sábio. Então nós estamos aqui. Por incrível que pareça, não é só formigas, não. Nós temos também
uma matéria sobre algumas árvores. Olha só que interessante. Nós temos um texto aqui, ó. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Se você pegar o cedro, você vai ver que na medida que ele cresce para cima, a raiz dele também cresce para baixo. Então ele aguenta grandes ventos, madeira de cedro, madeira boa. Eu gravei uma matéria chamada 7 árvores da cedro como símbolo da igreja. Vai aparecer na tela, possivelmente. Olha que interessante. Então nós estamos aqui, a estrutura crescerá como cedro, quer dizer, cresce tanto visivelmente quanto invisível no sentido espiritual. Isso é muito importante. Quem tem raiz consegue segurar por um tempo. Você vê que a prefeitura às vezes consegue arborizar uma rua inteira, mas as árvores são extraídas com raiz curta. Você vê que na primeira tempestade costumam as árvores cair, mas você pega uma árvore plantada e cresceu naturalmente, sem intervenção humana, você pode ter certeza que a raiz fica firme, né? E Deus nos ajude a crescer sem intervenção humana. Nós temos aqui a noiva do Cordeiro, né? O símbolo da igreja, a noiva, mas não pode ser qualquer noiva, tem que ser a noiva do Cordeiro. Aí nós temos um contexto, né? Nós temos um material em Cantares de Salomão que explica tanto como a noiva no tempo antigo, tinha que pagar o dote. Falava sobre também as amigas da noiva, os convidados do noivo. E nós temos também o que? Além dos convidados amigos, nós temos a noiva do rei. Né? Está no material chamado Sombras e Tipos da Igreja em Cantares de Salomão. É um material interessante. Mas nós temos aqui a noiva. Você vê que o texto diz em Mateus 22 que se tiver vestes nupciais, fica fora do casamento. Né? Então nós temos um contexto da noiva de Cristo. Paulo vai entender essa matéria. E nós temos um texto sagrado, uma expressão muito grande. Então nós chegamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai chegar no capítulo 11, ele vai falar bem assim, ó, 2 Coríntios 11, 2, estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, e temos preparado para apresentar como uma virgem pura o marido, a saber, a Cristo. Você vê que quando a igreja for arrebatada, a festa que vai ter no céu é chamada Ceia das Bodas, quer dizer, a festa de casamento. Então só vai subir quem for a noiva. Então nós temos todo o contexto preparado para o arrebatamento. Está aqui Sombras e Tipos em Cantares de Salomão, que é a matéria que vai falar sobre a noiva. Né? O livro de Cantares de Salomão vai falar sobre a nada, a igreja que aparece com a noiva. Tem gente que não entende o Cantares de Salomão e acha que é até um livro que fala outro tipo de coisa sobre casamento natural, não. Então, um livro sobre a igreja e sobre a noiva. Bem, a igreja também é conhecida como um povo que carrega a cruz. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós chegamos em Lucas 9, versículo 23, você vê que Lucas ele era doutor e era grego. Bem, o grego já era detalhista. Um doutor em medicina da Grécia, mais ainda. Então Lucas detalhou, quando ele falou sobre a cruz, sabe que Lucas fala no 9, 27, ele fala assim, ó, tomando cada dia a sua cruz. Quer dizer, hoje eu estou com a cruz, amanhã eu sou convidado a pegar a cruz de novo. Depois da manhã, eu também estou convidado a carregar a cruz. Paulo, ele explica que enquanto ele estava sem a cruz, ele estava sendo vencido por ele mesmo. Ele fala assim, ó, o bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal eu não quero, eu acabo fazendo, está fora da coisa. Daqui a pouco ele explica como é que ele venceu ele mesmo. Gálatas 2:20, estou crucificado por Cristo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Aí ele fala, agora na cruz não, agora a história é outra. Quando ele estava no Espírito, agora não, agora a história é outra. Então, tem gente que quer se esconder, botando como se fosse um escudo, e fala, irmão, Paulo falou que o bem que ele quer, que ele queria, ele não conseguia, o mal ele não queria fazer, acabava fazendo. Se Paulo também vacilava, não, mas Paulo, ele falou sobre o problema, mas falou como é que ele consertou o problema. Então, isso não é defesa. Isso aí é o que? É chamado um raciocínio teológico perigoso. É chamado exegese mal feita, né? Que tem mais a ver com sabedoria terrena, animal e diabólica do que a sabedoria que está no alto. Então o povo que carrega a cruz. Então Jesus ele montou. Agora veja bem, como é que eu vou saber se eu estou na cruz? Como é que eu vou saber se eu estou na cruz? É fácil. É só você dar uma olhadinha em Jesus. Por exemplo, o que segurou Jesus na cruz? O amor. Ele poderia descer o que quisesse. O que segurou ele na cruz? O amor. Foi o que segurou o amor por nós. O texto lá em Isaías vai explicar
que o que ele viu ali na cruz para continuar na cruz, já que ele poderia descer. Nós temos um texto famoso que eu queria mencionar aqui hoje, está aqui, ó. Isaías 53, versículo 11. Por que Jesus permaneceu na cruz? Isaías 53, 11. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Já pensou? Quer dizer, ele está na cruz, Isaías está vendo Jesus na cruz e está dizendo, por que ele não desce? Porque ele verá, olha, ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E qual é o trabalho de sua alma na cruz? Ver a igreja. Então nós estamos aqui. Bem, Jesus estava sendo zombado, envergonhado, entristecido, as pessoas estavam caluniando, um coral envergonhando, abandonando, desmerecendo Jesus. Ele poderia pedir tudo aquilo que poderia ser de ira e juízo de Deus sobre aquele momento, mas não. Lá na cruz ele diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Crente que está na cruz consegue perdoar. Ele estava cheio de dores na cabeça por cada dores, com dores nas mãos, pés, dores nas costas, por causa das açoites e muitas outras dores mais. Agora, ele, em vez de olhar para as suas próprias dores, ele olhou para a dor de quem estava do lado. E alguém do lado estava arrependido e ele vira para aquele homem e falou, hoje estarás comigo no paraíso. Então quem está na cruz valoriza a salvação de quem está do lado. E outras coisas mais, bem, na cruz, deram para ele de beber, ele disse, tenho sede, deram para ele um composto chamado vinagre misturado com mirra e misturado com fel. Hoje nós conhecemos aquele composto como o quê? Como anestésico. Jesus não aceitou anestésico. Ele sabia que precisava enfrentar a cruz, enfrentar as dores, enfrentar o processo, enfrentar o sistema. Agora, o que nós temos aqui hoje, nós estamos vendo a época dos evangélicos anestesiados. Pode tudo, faz o que você quer, anda do jeito que quer, veste o que quiser, porte-se do jeito que quiser, não precisa renunciar a si próprio. Muito pelo contrário, é a supervalorização do ego, né? O evangelho hoje em dia. Bem, não aceite esse anestésico. Sinta a dor da cruz, enfrente o processo da cruz e Deus vai te abençoar. Bem, coloquei o material até aqui, a igreja em sombras dos tipos, tá? Na moral aqui eu falo vários itens sobre o que é a igreja. A menina dos olhos de Deus, o jardim fechado, uma fonte selada, né? A querida, a amada, a guardada dos céus, a noiva de Cristo. Bem, nós temos a igreja de várias maneiras, a Rebeca, o povo que goza, o povo que venceu o deserto. Nós temos o povo que está cheio do Espírito Santo. E nós temos muitos símbolos do que é a igreja. Bem, é um material completo que eu trouxe aqui. Está aqui um material, um vídeo aula sobre a igreja em sombras do tipo. O que é essa igreja? Bem, outro texto que fala sobre a igreja está aqui, ó, deitar-me fazem ver espaço. A igreja é símbolo como ovelha. Jesus é o bom pastor. Eu tenho que ser uma boa ovelha. Agora veja bem, ser ovelha não é fácil. Ser ovelha não é tranquilo como alguns pensam. Porque a ovelha tem características de mansidão. A ovelha não toma água suja. A ovelha ela não é um animal símbolo de maldade, ou de ira, ou de rancor. Muito pelo contrário, é um símbolo de mansidão, a ovelhinha. Então é muito importante eu ter características de ovelha. No mundo em que as pessoas têm características de bode, tanto que Jesus, no julgamento das nações, ele até usou a ilustração, falou, no julgamento das nações, Jesus vai separar de um lado as ovelhas, do outro lado os bodes. Né? Olha que interessante. Então nós estamos vendo a época dos bodes. E eu tenho que olhar quais são as características do bode, para mim não ser bode. Veja que a característica dos bodes são perigosas. A ovelha ouve a voz do pastor, né? Ouve a voz do Senhor. Os bodes fingem que não. Filipenses, Paulo, ele está dando uma receita para vencer o quê? Existiu um império naquela época chamado Império Romano. O Império Romano ele fazia o quê? Ele oferecia renda, oferecia status, prestígio, né? Toda uma reputação. E as pessoas, por exemplo, lá, a igreja de Filipos, todos os moradores de Filipos ficaram conhecidos como cidadãos romanos. Bem, quando eles reconheciam a cidadania romana, simplesmente o que eles faziam? Eles andavam de acordo com os padrões de Roma. Aí Paulo falou, não pode ser assim não, Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e culpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros do mundo. Veja que a igreja ela não brilha em si, ela resplandece.
Eu brilho, nós não temos aqui estrelas, nós temos pessoas que resplandecem. Quem brilha é Jesus, ele só resplandece o brilho de Cristo. Isso é importante. Então, levanta e resplandece. Nós temos aqui também o símbolo do trigo. A história do trigo é uma história fantástica, porque o próprio Jesus, ele falou sobre o trigo. Nós temos uma parábola na Bíblia chamada a parábola do joio do trigo. Veja que no início era só trigo. A Bíblia diz que quando os homens ouviram que o inimigo seria o joio do trigo, quer dizer, quando os obreiros não prestaram atenção, hoje não, mas no tempo antigo havia turnos de vigília de pessoas para guardar as searas. Eram molhadas, eram cercadas, tinham vigílias. Então, quando os homens dormiam, aí as pessoas iam lá, saqueavam, ou entravam animais. Para você ter uma ideia, tinha alguns animais que conseguiam destruir uma seara numa noite só. Nós temos um texto sagrado aqui, por exemplo, que eu acho ele muito forte. Está aqui, ó, Salmo 80, versículo de número 12. Diz assim, ó: por que quebraste as suas cercas, de modo que todos que passam por ela vindimam? O javali da selva devasta e as feras do campo a devoram. Então nós temos cerca. Quando a cerca está quebrada, as feras entram, o javali entra e todos que passam vindimam. Quer dizer, a nossa vida espiritual não pode ter cerca quebrada, tem que estar com a cerca no lugar. Quem sabe essa mensagem? Tem alguém que vai resolver botar a cerca no lugar. Isso é importante. Porque nós temos aqui um elemento. Mateus 30, ou melhor, 13, versículo 30. Diz assim, ó, Jesus dizendo: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então nós temos aqui o quê? Nós temos um contexto do joio e do trigo. A semente, ou melhor, a semente, a raiz do joio, ela se entrelaça na raiz do trigo. Se você vai arrancar o joio de vez, o trigo vai junto. Então o que fazer? Você poda o joio, mas deixa ele lá. Podando, mas deixa ele lá. A própria palavra podando o joio, deixa ele lá. Na hora do fechamento, aí sim é que você consegue separar o joio do trigo. Então nós temos aqui um outro elemento. Segunda maneira de estudar o que é a igreja, a história da igreja, é a igreja primitiva. Quando nós falamos sobre a igreja primitiva, nós estamos falando sobre a igreja do seu primeiro momento, né? A igreja começou com aqueles discípulos, nós vamos ver aquelas mulheres que seguiam desde a Galileia. Nós temos a igreja de sombras antigas, a igreja primitiva. A igreja primitiva ela tem uma marca. Então a melhor maneira de estudar sobre a igreja primitiva é estudando sobre os Atos, Apóstolos, e nós temos algumas cartas também sobre essa igreja. Por exemplo, nós temos aqui Damasco, Antioquia, Tarso, Colosso, Patmos, Éfeso. Nós temos Atenas, Corinto, nós temos Filipos, Tessalônica, até Roma. Esse mapa aqui é o mapa das igrejas primitivas. Esse mapa aqui fala sobre o contexto inicial que Paulo viajou nas suas viagens missionárias. Ele fazia todo o circuito aqui. Bem, cada igreja tinha um contexto muito grande. Paulo, quando escreve, por exemplo, a igreja de Roma, ele escreveu uma igreja que estava aceitando os valores de Roma. Falou: não podemos aceitar os valores, não. A ideia, a coisa estava bem complicada. Paulo lançou uma mensagem muito forte aos crentes em Roma, inclusive com listas poderosas sobre pecados, mostrando o que era pecado e o que não era. Corinto, nós estamos falando daqui a pouquinho. Atenas, Paulo pregou aqui o Deus desconhecido. Tessalônica, 2 casas de Tessalônica. Veja que Tessalônica, ela conseguiu fazer todo um aparato da mensagem missionária. Quando ela recebeu a mensagem aqui, ela conseguiu pregar em todo esse contexto aqui. A igreja de Tessalônica foi tipo de uma igreja missionária, que ela recebeu a mensagem bem meio de tribulação, e ela conseguiu fazer mais do que todos. Bem, nós temos aqui Filipos, que era uma metrópole do Império Romano, e Paulo escreveu também aos Filipenses para que a célula estava cravada na cruz. Olha, o caminho da vitória é botar a cruz na sua vida espiritual. Bem, nós temos aqui esse mar, o famoso mar Egeu, Éfeso, Patmos, aqui onde João ficou conhecido. Éfeso é uma cidade que começou com a operação de Paulo. Paulo sai de lá, entra muitos bons obreiros. João foi pastor em Éfeso, mas você vê que Paulo falou: depois da minha partida aparecerão no meio de vós lobos devoradores, em qual não pouparão rebanho. No meio das ovelhas apareciam lobos. Colossenses,
Nós temos aqui a Antioquia, bem, daqui a igreja missionária, que enviou o apóstolo Paulo, Jerusalém, que era o quartel-general. Tem gente que fala que a igreja é católica, apostólica, romana, não. Porque ela começou em Jerusalém, não começou em Roma. Olha a diferença de Roma para Jerusalém, ó. Aqui nesse mapa dá para ver a diferença. Até chegar em Roma demorou foi muito tempo. Então ela começou em Jerusalém. Primeiro concílio, Jerusalém. Primeira pregação, Jerusalém. Você vê que em Jerusalém que a coisa começou a acontecer. Então a igreja começou, a igreja primitiva começou em Jerusalém. Até virar a romana, demorou foi muito. Bem, nós temos um elemento aqui novo que eu trouxe, olha só. A igreja primitiva de volta às origens, né? Então nós temos que voltar a ser o quê? O modelo da igreja primitiva. Agora, como é que era lá na igreja primitiva? Bem, pra você ter ideia, os cultos eram nas casas. Alguém que tinha uma casa maior, cedia um cenáculo, né? Ou um terraço, ou um cenáculo, era cedido para o culto. Então não gastava-se dinheiro com construção. O dinheiro era para assistência social, missões, na verdade, missões de assistência social, no segundo lugar. E a igreja primitiva tinha isso aí. Tinha os ministérios, por exemplo, o diácono. O diácono ia casa por casa com a sua esposa, a esposa não podia ser levaruda. Por isso que o texto fala semelhantemente às mulheres, tem que ser assim, porque para ser consagrado o diácono tinha que ter uma mulher sábia, porque ia ter casa por casa, conhecer os problemas materiais, problemas de saúde, problema financeiro, problema de alimentação, família por família. E interessante aqui, tinha uma refeição diária para ninguém passar fome de vez. Porque se uma refeição era diária na igreja, então não podia, uma pessoa não ficava sem comer, tinha que comer todo dia, todos os dias no tempo. Então olha só, então não tinha como alguém ficar com fome de vez, pelo menos aquela refeição fazia. Agora é claro que o diaconato, uma vez por mês, e o pastor também uma vez por mês, para olhar a situação na virada do mês, e era assim que funcionava. Então nós temos aí o diaconato casa por casa e o pastor casa por casa, pelo menos uma vez por mês, conhecendo os problemas da igreja. Então nós temos o primeiro elemento, aquele elemento primitiva, diferente de hoje em dia, quando algumas lideranças sabem o endereço da casa dos membros. Bem, olha que interessante, essa é a igreja, era um só coração, multidão que criam. Por quê? Porque as prioridades eram uma só. A pregação não era vem para Jesus vai ficar rico, vem para Jesus vai obrigar a te curar, vem para Jesus ele vai obrigar a abençoar a sua família, e nem vem para Jesus que ele vai te dar um ciclo de amizade, e vai te dar um nome, vai te dar um título, não. Ela vem para Jesus, você vai ter vida eterna, você vai sofrer. Tanto que os discípulos, quando sofriam, amigos que quando eles eram aceitados, eles adoravam a Deus e ficavam satisfeitos quando se achavam dignos por sofrer pelo nome de Jesus. Hoje a pessoa fala, eu não aceito, eu rejeito. Naquela época não, olha, eu fiz digno de sofrer por causa do nome do Senhor. Era um só coração, multidão que criam, todos cheios do Espírito Santo. Todos cheios do Espírito Santo. Não tinha esse negócio de um vazio, outro bem, não. Todos cheios do Espírito Santo. Isso é importante. Hoje em dia tem um pessoal que o culto vai dormir no culto. Né? Você vê que está vazio até os líderes. Se os líderes estão vazios, você imagina o resto. Perseverar com oração. Era oração. Era me dar. Senhor, te imploro, te suplico. Oração. E na comunhão. Comunhão era evitando briga, amor, comportar tudo. No partir do pão, dos pães. E na doutrina. Hoje eu vou ver aquela doutrela. Doutrela. Se quiser fazer, faz. Doutrina dos apóstolos. Estão vendo a época da doutrela dos apóstolos. Os apóstolos que eles perderam a fé. Estão vendo essa época. Não tinha interesse necessitado algum. Por causa de quê? Por causa da assistência social. Você vê que até as viúvas, os órfãos eram isso. Você vê que quando o Tiago vai falar sobre o que é a religião, pelo menos a religião que agrada a Deus, o que ele vai falar? Você pega o texto de Tiago e você toma um susto. Vamos lá comigo? Tiago, nós temos aqui o texto de Tiago 1, versículo de número 20. Aqui, ó, versículo 26 e 27. Se alguém cuida ser religioso não refere a sua língua, antes engana o seu coração. A sua religião é vã, é inútil, não serve, não presta. Quer dizer, está perdendo tempo. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. Quer dizer, começa, como é que é a religião? Começa a guardar a língua, depois guardar os órfãos e as viúvas, e depois guardar-se incontaminado no mundo. Quer dizer, guardar 3 vezes. Não é interessante? É lindo isso. Então, se não é vã, se não é inútil, se não está andando à toa. Bem, e em todos havia temor.
Em todos aqui ele pregou. Então a igreja era muito interessante. Você vê que para dar um ensinamento, Paulo falava assim, ó, Timóteo, o que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos para ensinar os outros. Quer dizer, não é qualquer um que pode pregar, não é qualquer um que pode ensinar. Vocês estão vendo a época, não vão ajudar fulano de tal, vão botar para pregar, vão ajudar Beretano, vão botar para ensinar. Não é ajudar, não. É fiel e é idôneo. Tem que ser fiel e idôneo através de muitas testemunhas. Então até os obreiros da igreja, por que nós estamos vendo a época dos escândalos? Porque todo mundo é obreiro, todo mundo prega, todo mundo ensina, todo mundo diz que faz isso, faz aquilo. Aí vem essa bagunça. Por causa de quê? Porque nós abandonamos os valores iniciais, tá? Abandonamos os padrões. Uma vez que abandonamos os padrões, não tem como. Se eu abandonar a receita, não adianta dizer que eu vou comer o bolo vai sair. Eu tenho uma matéria aqui importante chamada Igreja de Corinto. Gente, olha só que interessante. Paulo, os melhores obreiros que Paulo tinha, ele enviou a Corinto. Os melhores obreiros. A cidade de Corinto é uma cidade especial, porque, vou explicar para vocês agora, 2 cartas foram escritas, cartas volumosas, com muita matéria sobre o que era a igreja em Corinto. Através desse estudo aqui, nós vamos ver um pouco o que é servir a Deus no meio de uma geração corrompida. Bem, eu trouxe aqui um material sobre Corinto, olha que interessante. Nós temos aqui um mapa de Corinto. Aqui em cima nós temos Atenas, que era a capital mundial da academia. Só que quem estava em alta aqui em Atenas na época do apóstolo Paulo eram os epicúreos estoicos, que eram quem? Eram filosofias perigosíssimas. Por exemplo, os epicúreos de Epicuro, que acreditavam que tinha que a vida libertina, a vida sexual depravada, buscar alegria sem pensar que existe um futuro, ou sem pensar que vai prestar conta. Os estoicos era coisa parecida com isso. Então você vê que ser crente aqui em Corinto era receber uma carga muito grande de informações pagãs. Então ser crente em Corinto era receber cargas muito grandes de informações pagãs. Você vai encontrar aqui todo o contexto, Atenas, Corinto, Grécia, o mundo grego. Então nós temos a cultura grega, que também é uma cultura pagã e profana. Nós temos aqui os deuses da Grécia, os deuses do Olimpo, né? Está vendo agora as Olimpíadas do Brasil? Para quem está falando, Deus do Olimpo. Você vê que ele incorporava esses deuses nos atletas e eles diziam que incorporar estavam vencendo, e aquela tocha olímpica ali com símbolo perigoso. Bem, nós temos aqui Atenas. Esse aqui é a Grécia Antiga, na época dos macedônios, na época de Troia, na época da Trácia, a Ásia Menor, Mileto, até na época Esparta estava ainda em atividade. Você vê que esse mapa é um mapa antigo. Bem, o mundo grego foi quando? Foi quando os macedônios, Alexandre Grande, juntou com a Grécia, aí virou império. Mas você vê que eles vieram aqui da Macedônia. Então, quando a Bíblia diz atravessa a Macedônia, primeiro que tinha que atravessar rotas marítimas, e aqui tinha muito deserto. Então, quando Paulo fala assim, ó, o Senhor fala, atravessa a Macedônia, nos ajuda, atravessa grandes rotas marítimas com grandes ventos, com dificuldades terríveis de embarcação, e aqui nós temos que atravessar o quê? Grandes desertos também. Você vê que Paulo, quando falou atravessa a Macedônia, a igreja que ouviu a mensagem foi em Tessalônica, e Tessalônica pegou em toda a Macedônia cai. Então aquela mensagem, aquele clamor da Macedônia, quem atendeu foi Paulo através da igreja, não dele, mas dos que procederam dele, né? Cumprindo aquele texto de Isaías 56, né? 58, 11, os que procederem de ti, edificarão os lugares antigamente assolados.